Será que o próximo grande choque econômico mundial já começou a ser desenhado? Muita gente tem falado de um acordo que pode mudar o rumo da economia global, trazer uma recessão e também baratear o dólar, mas que tem também potencial de impactar tudo, inclusive seus investimentos aqui no Brasil e no exterior. Será? Fica comigo para você entender essa história direitinho. Fala, meu amigo Gerudo, bom demais da conta. Deixa eu te contar uma coisa, ó. Você já ouviu falar sobre o tal Acordo de Mar-a-Lago? Bom, Mar-a-Lago é o nome de uma propriedade de luxo que o Trump tem lá no estado da Flórida. É assim, Bruno, tipo uma coisa simples, assim, só para ter um cantinho ali para você poder descansar com algum conforto, sabe? Eu imagino. Não tem nada a ver com a granja aqui, torta. Já o Acordo de Mar-a-Lago, ele faz referência a um acordo que pode resultar praticamente, olha só, no reset, né? O reset do sistema monetário global. Ó, a gente já falou do negócio desse aí atrás. Então, tipo o acordo de Bretton Woods, né, que foi feito, adivinha onde? Em Bretton Woods, numa cidade, numa região de Carroll, nos Estados Unidos. Esse acordo foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, estabelecendo o dólar, né, como uma moeda de referência mundial. O dólar foi atrelado ao ouro em uma paridade de 1 onça de ouro para 35 dólares. E todas as outras moedas passaram a ter um câmbio fixo com o dólar. Só que em 1971, o presidente Richard Nixon falou o seguinte: gente, vamos largar a mão disso? Na época, os States estavam gastando grana pra caramba com a guerra do Vietnã e também com programas sociais. E aí eles começaram a imprimir mais dólares do que as reservas de ouro deles permitiam. E aí os outros países que estavam acumulando muitos dólares começaram a desconfiar da capacidade dos Estados Unidos de converter dólares em ouro. Tanto é que um monte de país começou a exigir ouro em troca dos dólares que eles tinham acumulado. Isso porque o dólar era tipo um cheque que você descontava para poder resgatar ouro. Inclusive, essa é a origem de qualquer dinheiro, né? O dinheiro, na verdade, começou como um certificado de um depósito de um bem, né? De ouro, por exemplo. Daí veio também as caixas fortes, né? Exato. E aí o Nixon suspendeu a conversibilidade do ouro em dólar, botando fim no acordo de Bretton Woods, e o dólar começou a flutuar livremente no mercado, se transformando em uma moeda fiduciária, veja bem, sem lastro físico. Fidúcia, sabe o que é fidúcia? Confiança. Confia que vai dar certo. Confia que eu tô apertando o botão para imprimir aqui, isso aí. sem parar. Depois do fim do acordo de Bretton Woods, é isso mesmo. E com o tempo, o dólar começou a se valorizar cada vez mais, mas isso se tornou um problema, sabe para quem? Para quem? Para quem? Para os Estados Unidos. Olha que loucura. Segue o fio aqui, ó. Olha esse gráfico, ele está mostrando para você a balança comercial dos Estados Unidos desde 1970. A balança comercial é a diferença entre exportações e importações. Uma das conclusões que a gente tira desse gráfico aqui é que nos últimos 50 anos, os Estados Unidos estão importando cada vez mais, olha só. Um dos motivos para isso acontecer é a valorização do dólar. E com essa valorização fica mais barato importar do que produzir internamente. Só que no decorrer do tempo, isso faz o país se desindustrializar, porque as fábricas vão perdendo a sua razão de existir, vão ficando menos competitivas. Uma evidência disso é esse outro gráfico aqui que mostra a quantidade de empregos no setor de manufatura diminuindo desde a década de 80. E com isso, o país perde cada vez mais a sua autonomia, ele passa a depender muito dos outros para poder conseguir aquilo que ele precisa. Só que essa dependência pode se tornar um grande problema. Imagina uma situação desse país aí durante uma guerra, por exemplo. Você concorda que se um país importa demais, durante a guerra pode faltar um monte de coisa naquele país? Um exemplo simples para você, mas emblemático. Ó, em 2013, a Apple tentou fabricar MacBook nos Estados Unidos, mas teve um grande problema. Ela não conseguiu um fornecedor que desse conta de produzir parafusos em quantidade suficiente. A fábrica escolhida só fazia cerca de 1.000 parafusos por dia, muito menos do que a Apple precisava. E isso acabou atrasando a produção. Olha como esse exemplo simples mostra que os Estados Unidos não têm uma estrutura industrial forte e competitivo bastante para lidar com a China, onde as fábricas produzem componentes em massa com muita facilidade. Já é muito tempo de dependência, né, de outros países. Né, exato. É uma infraestrutura de base muito forte, né, muito robusta e preços competitivos que a gente vai falar já já. E a China já é a indústria do mundo há muito tempo, né? Perfeito. E não dá para ser tudo, né, Bruno? Você quer tecnologia. E o engraçado dessa história, né? A China quer
Inclusive, com o advento da IA, as maiores patentes de IA estão lá. Ela quer se tornar o cérebro do mundo, né? Deixando de ser o chão de fábrica, e os Estados Unidos agora lutando para ter parte desse emprego de chão de fábrica de volta. E a gente é o insumos, né? Exatamente, a gente alimenta o mundo. A gente alimenta o mundo e manda minério, ferro. Exato. Por causa disso, a Apple voltou a fabricar o MacBook na China, onde a cadeia de suprimentos, né, é mais eficiente. E o caso é simples, mas mostra como que é difícil trazer a produção de eletrônicos de volta para um país como os Estados Unidos, já que a dependência da Ásia continua sendo essencial para atender a alta demanda. O Trump parece estar bem ciente dos problemas tanto de desindustrialização americana, como também no estrago da balança comercial. Tanto é que ele está tarifando geral, pelo menos ameaçando tarifar, né? Como forma de forçar os Estados Unidos a se reindustrializarem. E com os produtos importados ficando mais caros, pode se tornar interessante para os empresários americanos abrirem empresas para entrar nesses setores. Então, repara na teoria, né, no arcabouço aqui por trás do tarifaço do Trump. Se ele está fazendo do jeito certo ou errado, ou está comprando briga com todo mundo, inclusive com aliados, aí é outra história. Mas como diz o lema dele, Make America Great Again, fazer os Estados Unidos voltarem à potência que foram décadas atrás. Claro que eles ainda são uma potência, né? Mas já foram bem mais. E o problema não é só a desindustrialização. Junto com ela vem o desemprego. E tem também o fato que com uma alta demanda global por dólares, os Estados Unidos emitem cada vez mais dívida vendendo títulos para estrangeiros. Ou seja, ter o mundo inteiro usando o dólar faz a dívida do país aumentar. E sabe quem entende muito bem desse fenômeno? A China. Em 2019, os States acusaram a China de desvalorizar o yuan deliberadamente desde 1994. Naquele ano, um dólar valia 5,8 yuans. E com a manobra de uma hora para outra, o governo chinês fez um dólar valer 8,7 yuans. A gente faz isso muito bem aqui no Brasil. Involuntariamente. Não precisa nem fazer força. É a desvalorização culposa, sem a intenção de desvalorizar. Você pode até estar se perguntando aí, por que diabos um governo faria isso de propósito, né? Mas olhando para a situação de uma forma ditatorial, olha como isso faz sentido. Com o yuan ficando mais desvalorizado, fica mais barato para os outros países comprarem da China. E com isso eles aumentam as suas exportações, né, os chineses. Em especial a partir dos anos 2000, as exportações chinesas explodiram. Esse gráfico aqui é da exportação de bens e serviços na China desde 1960. O PIB também disparou, olha só isso. Analisando aqui, o nosso problema é que tudo que a gente exporta é commodity. Sim. E é tudo em dólar. Sim. Então não adianta a gente desvalorizar o real. Não, não adianta nada. Tá vendo que dependendo da situação, uma moeda desvalorizada pode ser boa para o país? Isso, é claro, gera um montão de outros problemas, né? Por exemplo, o empobrecimento da população no curto prazo, já que o povo tem o seu poder de compra extremamente prejudicado. Mas isso costuma ser um problema, né, Bruno? Só para democracias, né? Vamos combinar que na China... A popularidade. Popularidade não precisa de popularidade. Não, lá não tem nem eleição direito, então, né? Nem protesto, né, Bruno? Nem protesto, não pode. De qualquer forma, para executar um plano desse, tem que ser tudo friamente calculado. E a ideia do Trump é que as tarifas de importação ajudem a combater todos esses problemas que hoje afligem os Estados Unidos. Na verdade, olha só que interessante, o Trump não chegou a falar absolutamente nada sobre criar um novo acordo monetário. Mas ele tem sim, não é teoria da conspiração, ele tem um conselheiro de economia chamado Stephen Miran. Em novembro, esse cara publicou esse texto aqui de 41 páginas, um guia do usuário para reestruturar o sistema comercial global. Ele separou um capítulo para falar das tarifas e explicar o papel delas para reequilibrar o comércio mundial. Só que as tarifas não resolveriam, não, todos os problemas, como de fato não resolvem, né? Para baixar o valor do dólar, uma solução seria outros países concordarem em vender as suas reservas para valorizar as suas próprias moedas. Olha aí o plano, ó. Mas o Miran aí da vida explicou que nesse documento que não dá para esperar, por exemplo, que a China ou os países da União Europeia vão colaborar. Japão, Reino Unido, Canadá, México, de repente, né, pode até concordar em fazer alguma concessão ali, mas o efeito seria pequeno. Nesse sentido, as tarifas se tornariam tipo uma vantagem na negociação. O Trump aplica as tarifas e depois ele pode oferecer de retirar elas se os países concordarem e fazer alguma coisa que ele queira, saca?
De qualquer forma, o Stephen explica que para não ficar confiando em abordagens multilaterais, dá para focar em abordagens unilaterais. Em vez de esperar a colaboração dos outros, os Estados Unidos podem focar em fazer aquilo que só depende deles. Diz o cara que existe uma variedade de medidas para o governo Trump tomar de uma forma criativa. Os Estados Unidos poderiam, por exemplo, comprar moedas estrangeiras para desvalorizar o dólar. Poderiam criar obstáculos para a entrada excessiva de capital estrangeiro. Poderiam ajustar os gastos do governo e os impostos para reduzir o déficit em conta corrente. Tem também a revisão de acordos comerciais, sem contar os juros mais baixos que o Trump tanto quer, mas que o Fed, o Banco Central americano, não concorda. Todas essas medidas unilaterais e multilaterais, se forem mesmo implementadas, ficarão conhecidas como tal Acordo de Mar-a-Lago. Bom, você entendeu a ideia central desse acordo, né? Desvalorizar o dólar e Make America Great Again. Só que no meio disso tudo existe uma contradição. Esse é o ponto importante, mais importante aqui do vídeo, para valer o seu like aqui. Os Estados Unidos querem que o dólar continue com a sua hegemonia mundial. E agora eu te pergunto, como é que eles vão conseguir isso se o dólar perder valor? Para um acordo como esse ser sustentável, precisaria abrir mão, do poder hegemônico do dólar. Definir outra moeda, como o ouro, por exemplo, para substituir o dólar, mas quem disse que os Estados Unidos querem abrir mão desse poder? Até tem alguns fatores que jogam a favor do dólar. Por exemplo, ele já tem uma posição muito bem consolidada no coração do sistema financeiro e comercial global. E mesmo perdendo valor, a moeda americana tem grandes chances de continuar sendo usada como referência para contratos internacionais, negociação de commodities, como o Bruno falou aqui com o Brasil, e transações bancárias em boa parte do mundo. Outra coisa, não tem alternativa melhor. O euro, coitado, tá sofrendo com as crises dentro da União Europeia. O yuan é altamente controlado e manipulado pelo governo chinês, que causa desconfiança nos mercados. Ouro e Bitcoin até poderiam ser candidatos, mas ainda não tem liquidez e também a estabilidade do dólar. E de uma forma ou outra, não é isso que os Estados Unidos querem. Eles querem que o dólar continue sendo essa moeda internacional. E de qualquer jeito, a maior preocupação no momento é se vai ter recessão ou não. Afinal, as medidas do Trump estão causando aí um grande impacto na economia mundial. O que a gente está vendo agora ganhou o nome de guerra comercial. Perguntaram até para o Trump se tinha uma chance, se haveria uma chance de recessão nos Estados Unidos, e ele disse que detesta fazer previsões como essas. Ou seja, o Laranjão não descartou uma possibilidade e foi só isso que bastou para que as bolsas mundo afora despencassem. O famoso tirei o meu da reta. Eu não tô falando que não vai ter. No momento, a certeza que a gente tem é que ainda muito mais incertezas vão vir pela frente. E por isso, o que você tem que fazer do seu lado aí é parar de tentar adivinhar o que vai acontecer, Investir com inteligência. Diversificar, investindo aqui no Brasil, mas também no mercado americano, comprando dólar, Bitcoin, ouro, o que fizer sentido para você dentro do seu perfil de investidor. E um pouquinho todo mês, sabe? Com constância, com regularidade. Essa é a melhor forma de você prevenir, de você evitar ou pelo menos mitigar os riscos diante de tantas incertezas. Se você chega até o final de todo o vídeo aqui do nosso canal, muito obrigado por isso. Prova pra gente escrevendo aqui nos comentários essa frase aqui que o Bruno vai falar. Mar-a-Lago. Mar-a-Lago. Escreve Mar-a-Lago aí que a gente vai saber que você tá até o final e apoia o nosso trabalho. Se você é inscrito aqui no nosso canal, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.